Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre as alterações que a Lei 11.101 de 2005 sofreu. E vejam que eu já estou falando no passado, e isso tem um pouco a ver, aliás, tem a ver com a publicação da lei que se deu no dia 24 de dezembro, com a publicação da Lei 14.112 de 2020. Então, a lei que altera a Lei 11.101 é a 14.112. Mas antes da gente começar a falar sobre o que eu pretendo e propus para esse vídeo de hoje, eu peço para que você subscreva o canal, dê o seu joia para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo que é de tanta relevância para quem milita na advocacia, não só na advocacia empresarial, mas quem milita na advocacia, porque quem milita na advocacia um dia, mais dia ou menos dia, terá um crédito envolvido numa recuperação judicial e tem que estar por dentro dos procedimentos e das coisas que envolvem esse procedimento tão especial que é a recuperação e a falência desses procedimentos. Então, eu vou começar falando duas coisas para vocês antes de tratar do tema que eu propus. A primeira coisa eu quero falar sobre os vetos presidenciais. O que o presidente vetou no projeto que não entrou em vigor, quer dizer, não foi publicado, não foi objeto da publicação. E isso é importante porque eu tenho alguns outros vídeos publicados e alguns deles têm dispositivos que foram vetados. Então, isso aqui é para você tomar cuidado na hora que você fizer a leitura, embora eu já tenha ressalvado em todos os vídeos anteriores essa questão da possibilidade ou não de sanção, de ter veto. E eu só queria que vocês relacionassem isso aí nos estudos de vocês, quais são os dispositivos que foram vetados. São eles o artigo 6º, parágrafo 10 e 13, artigo 6º, parágrafo 10 e 13, artigo 6º-B, artigo 57, aliás, artigo 50A, artigo 50A, artigo 60, parágrafo único e artigo 66, parágrafo 3º. Então, esses dispositivos foram vetados e, portanto, não foram contemplados pela publicação da lei, na publicação da Lei 14.112. Então, essa é uma questão. Além disso, isso também está na lei, mas eu acho que é um cuidado que vocês têm que ter, principalmente nesse momento em que a gente está trabalhando com leis que estão recortadas, né? Então, para vocês tomarem cuidado, quais foram os dispositivos que foram revogados pela Lei 14.112? Foram revogados os artigos 6º, parágrafo 7º, eu já tinha até falado isso aqui, artigo 83, inciso 4 e inciso 5 e parágrafo 4º, esse é um dispositivo importante porque ele ordena os créditos na falência. O artigo 84, inciso 1, aliás, ele ordena os créditos e ele também ordena as deliberações, então a gente vai ter um impacto em cascata, né? O artigo 84, inciso 1, que são os créditos, uma das classes dos créditos extraconcursais. O artigo 86, parágrafo único. O artigo 142, inciso 2 e inciso 3. Os parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, que são dispositivos que tratavam das alienações do ativo na falência. Então, isso aqui é uma questão importante que vai mudar substanciosamente. O artigo 145, parágrafos 2º e 3º. Artigo 157, artigo 158, inciso 3 e 4, e artigo 159, parágrafo 2º. Então, todos esses dispositivos foram revogados e, portanto, perderão a sua eficácia, já que a gente tem uma vacácio. E aí a gente entra no tema que eu propus para a aula de hoje, para o vídeo de hoje. A aula de hoje, acho que é mania de professora mesmo. O vídeo de hoje. O que eu vou falar sobre vocês? Eu estou falando na ordem das alterações. A gente começou do início da lei, a gente vai para o final. Eu só comecei... O primeiro vídeo eu falei do final porque era uma questão que impactava o processo todo. Mas aqui, a partir do segundo vídeo, a gente vai falando na ordem das alterações dentro da ordem legal. A gente vai falar de uma seção nova que foi introduzida na Lei 11.101, que é a seção 2A. Essa seção, ela introduz no sistema das recuperações
as conciliações e mediações antecedentes ou incidentes nos processos de recuperação judicial. Então, isso é uma inovação. Embora a gente já tenha tido processos recuperacionais onde houvesse mediação, já tenha sido admitido em processo, o processo da Oi foi um deles, eles agora admitem isso de forma ampla, não irrestrita, mas ampla, no processo recuperacional de uma forma geral, inclusive no processo, em questões envolvendo recuperação extrajudicial. E aqui nessa seção 2A, eles introduzem 4 artigos, o artigo 20A, 20B, 20C, 20D. Só para você se localizar topograficamente na lei, esse artigo ele vai vir logo em seguida das habilitações de crédito, termina no artigo 20. E aí ele vem logo depois, esse dispositivo aqui para regular essa mediação. E aí vamos falar então, comentar, pelo menos em linhas gerais, cada um dos dispositivos que foram introduzidos e inovaram aqui no sistema da Lei 11.101. O primeiro deles é o artigo 20A. O artigo 20A, ele incentiva o procedimento de conciliação e mediação, inclusive em segundo grau, tá? E vai dizer que a instituição e o incentivo não vai implicar em suspensão dos processos, salvo consenso. Então, se não houver consenso, não haverá suspensão dos procedimentos que vierem a ser objeto de conciliação e mediação, tá? Então, isso ele deixa muito claro no caput do artigo 20. No artigo 20B, que talvez seja o dispositivo mais importante desse capítulo, esse dispositivo, ele vai reconhecer quando que a conciliação e mediação, ela passa a ser admitida. E aqui eu destaco 3 situações que eu acho que são as mais importantes do dispositivo. A primeira é na fase pré-processual, de disputa entre sócios e sociedade em dificuldade e litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial ou extrajudicial. Esse dispositivo, esse inciso 1, por si só, já tem gerado uma série de dúvidas em relação às pessoas, porque ele não determina o que é sociedade em dificuldade. Então, ele te dá um conceito jurídico indeterminado, e quem é que vai fazer a interpretação do que é sócio de uma sociedade em dificuldade? Pois é, o que é? É já ter uma recuperação em curso? É não ter? Como é que eu configuro? Né? Tem pessoas já falando que o juiz vai ter que verificar, num caso concreto, se ele estaria preenchendo os requisitos da recuperação, estando em crise, para então se perceber, e aí você já criaria um empecilho para o próprio procedimento, porque você tornaria litigioso de uma certa forma, né? E você também já tornaria mais caro o procedimento, porque você vai ter que apresentar as mesmas coisas que você apresentaria para uma recuperação. Então esse dispositivo já é um dispositivo que já está causando bastante polêmica, esse inciso. O inciso 2, ele vai reconhecer também a possibilidade de mediação em conflitos que envolvam permissionárias e concessionários que estejam em recuperação, quando para tentar resolver créditos relacionados a órgãos reguladores, né, ou entes das 3 esferas de poder, né, município, Estado e União, sendo que o Distrito Federal ele entra aqui, né, na posição de cada um deles, dependendo da circunstância do caso concreto. E o inciso 4, ele vai falar que também é admitido em casos de negociação de dívidas e formas de pagamento em caráter antecedente à recuperação judicial. Então vejam que ele limita o que pode, né, que seria a negociação da dívida e da forma de pagamento em caráter antecedente à recuperação judicial. Então essas são as principais situações em que caberia a mediação, onde seria admitida a mediação e a conciliação. O parágrafo 1º desse artigo 20B, ele vai reconhecer a possibilidade, nessa última hipótese que eu falei de dívida e forma de pagamento, de obter tutela de urgência na forma do artigo 305 do Código de Processo Civil para suspender por até 60 dias com o fim de viabilizar as tentativas de composição. Isso, obviamente, essas mediações serão realizadas ou em Sejusc ou serão realizadas em câmaras especiais privadas. Mas vejam que aqui você pediria ao juiz
a suspensão para tentativa de composição. Isso aqui também já cria um outro problema, que é a questão da judicialização indireta da conciliação e mediação. O parágrafo 2º, ele vai vedar que a conciliação ou mediação discuta e negocie natureza, classificação e critério de votação em Assembleia Geral de Credores. Então, ela limita o conteúdo do que vai ser transacionado em eventual mediação e conciliação. Então, ela deixa um pouquinho menor o espaço para negociação. Eu acho até importante, tá? Porque acho que as pessoas acabam abusando se não deixasse isso claro. Isso poderia gerar alguma confusão. O parágrafo 3º, ele vai dizer que se já houver recuperação judicial ou extrajudicial, a suspensão será deduzida do prazo de 180 dias do parágrafo 4º do artigo 6º, que foi mantido na publicação, ou seja, não houve veto a esse dispositivo. Então, esses 180 dias do stay period serão descontados o prazo de suspensão para a realização das conciliações e mediações. E aí a gente entra no artigo 20C, penúltimo artigo dessa seção, que vai falar que o eventual acordo ele deve ser homologado pelo juiz competente. Então, é o juiz competente que homologa, embora o acordo vai ser, entre aspas, negociado e estabelecido no âmbito da mediação ou da conciliação. O parágrafo único, esse artigo 20C, tem parágrafo único, ele vai dizer que se for requerida recuperação extrajudicial ou judicial, em até 60 dias contados do acordo firmado na fase pré-processual, então ele está se referindo a fases pré-processuais, tudo que tiver sido acordado, devidamente homologado, volta a ser como antes, ressalvados a validade daquilo que foram praticados e a dedução dos valores que tiverem sido pagos. Então fica muito parecido com a situação de quando você faz e celebra o plano de recuperação e ele é descumprido nos 2 primeiros anos. Quando isso acontecia, automaticamente você voltava ao status quo. E é basicamente isso que o artigo 60 diz, o artigo 20C, parágrafo único diz. Aconteceu 60 dias contados do acordo firmado, meu amigo, você volta à situação anterior, porque senão ele excluiria esses créditos aqui e colocaria essas pessoas numa situação muito desvantajosa em relação aos demais credores. Então, acho que essa que é a intenção, que foi a intenção do nosso legislador ao tratar disso no parágrafo único do artigo 20C. E o último dispositivo que trata dessa seção 20A, que é um artigo que eu até acredito que ele tenha entrado nesse projeto meio que no apagar das luzes, acho que talvez ele não tivesse até eu não sei dizer com certeza, mas talvez ele não tivesse no projeto original. O artigo 20D, ele vai permitir que as sessões de mediação e conciliação, elas sejam feitas de forma virtual. E isso aqui é uma previsão bastante significativa dentro do contexto das mediações e conciliações, não só porque ele é um dado tecnológico que incrementa e facilita o processo de conciliação e mediação, mas ele é muito importante também porque ele barateia. Porque às vezes, dependendo do recuperando, né, daquele que tem interesse em fazer as conciliações e mediações com seus credores, às vezes ele está numa situação difícil, isso é custoso, e ele tem às vezes credores no Brasil inteiro, então isso facilita muito o deslocamento, custo operacional de tudo isso, inclusive em relação a questões envolvendo contratação de câmaras, se você fizer isso em câmaras privadas e tudo mais. Tem estado que tem estado que não tem, também Sejus que organizado de forma bem feita, então acho que isso facilita bastante, no final das contas, a implementação dessas regras. Muitas dessas regras que estão aqui nessa seção 2A são regras que a gente ainda vai ter que ver e a gente ainda vai ter que ter um amadurecimento interpretativo delas, porque elas têm algumas dificuldades aqui do ponto de vista processual que, assim, a doutrina, de um modo geral, criticou bastante, mas a gente precisa esperar um pouco para entender como que isso vai ser aplicado na prática, para a gente poder responder algumas perguntas. E, obviamente, isso não nos impede de refletir e de chegarmos às nossas próprias conclusões, né? De termos as nossas próprias convicções. Mas essa interpretação do ponto de vista jurisprudencial, a gente vai ter que esperar, judicial e jurisprudencial, a gente vai ter que esperar
a aplicação e a entrada em vigor da lei. Então a gente termina esse vídeo de hoje falando então sobre a conciliação e mediação. Eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, que você dê o seu like, que você subscreva o canal para a gente continuar trazendo para vocês doses importantes do que muda na lei de recuperação e falência ou na lei de falência e recuperação, para a gente continuar trazendo aqui conteúdos de qualidade. Até a próxima, gente!